ordinária de 2026. Dia 17 de março de 2026. Solicita aos vereadores que registre frequência. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Expediente. Em discussão e votação da ata da terceira sessão ordinária de 2026. Aprovado. Em segunda discussão e votação da ata da terceira sessão extraordinária de 2026. Aprovado. Propositura. O senhor secretário realizará a leitura da propositura. Em leitura, veto total do projeto de lei número 002/2026, autoria todos os vereadores. Estabelece faixas de segurança para o plantio, manejo e conservação de árvores nas proximidades das redes de distribuição de energia elétrica nas áreas urbana e rural do município de Nova Campina e dá outras providências. Em leitura, veto total do projeto número 003/2026, autoria vereador Antônio Neves Cavaleiro. Dispõe sob denominação oficial do bairro Jardim Bela Vista, no município de Nova Campina e dá outras providências. Esses projetos serão encaminhados às comissões competentes. Requerimentos. Em leitura, requerimento número 061/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, que seja realizada manutenção urgente da iluminação pública na rua Armando de Oliveira Silva, bairro Longa Vida. Em leitura, requerimento número 062/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete solicitação para que seja realizado o emplacamento da rua Armando de Oliveira Silva, localizado no bairro Longa Vida. Em leitura, requerimento 063/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete solicitação de providência. Requerimento 064/2026, Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como o setor de recursos humanos, as seguintes informações acerca da inexistência de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores da prefeitura municipal, em especial aos profissionais da área de saúde. Em leitura, requerimento 065/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao setor que compete solicitação para que seja realizado cascalhamento e colocação de pedras nas estradas rurais de todos os bairros do município. Em leitura, requerimento 066/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que
que verifique junto ao setor que compete solicitação para que seja estudada a implantação de sentido único na rua José Maria de Araújo, desde o seu início, a adega Araújo, até a proximidade do velório municipal. Em leitura, requerimento 067-2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao setor que compete solicitação de realização de lajotamento em frente à Igreja Congregação Cristã, no bairro dos Guilhermes. Em leitura, requerimento 068-2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao setor que compete as seguintes solicitações: a possibilidade de implantação de feira livre aos sábados, ao ar livre, informação acerca da nomeação do secretário municipal de Agricultura. Em leitura, requerimento 069-2026, autoria Rosimari da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete informação acerca da retomada dos treinos esportivos destinados às crianças e adolescentes no distrito de Itaoca. Em leitura, requerimento número 070-2026, autoria Rosimari da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que seja elaborado e encaminhado a essa Casa de Leis projeto de lei instituindo oficialmente as datas de aniversário dos bairros Barreiro e Braganceiro, bem como o distrito de Itaoca. Em leitura, requerimento 071-2026, autoria Rosimari da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que seja elaborado e encaminhado essa Casa de Lei, visando o tombamento como patrimônio cultural imaterial do município do evento Paixão de Cristo, realizado pela Igreja Católica. Em leitura, o requerimento número 072-2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete solicitação para que sejam providenciadas câmeras de segurança nos locais públicos de maior circulação do município, tais como praças, lagoa municipal e área central da cidade. Em leitura, o requerimento número 073-2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que seja realizada a manutenção da estrada que dá acesso ao bairro do Braganceiro, desde a rodovia até a chegada do bairro. Em leitura, o requerimento número 074-2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a instalação de ponto de iluminação pública no final da rua Salvador Antônio de Oliveira, tendo em vista que, em decorrência das fortes chuvas, uma árvore caiu e danificou o poste existente no local. Em leitura, o requerimento número 075-2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que seja realizada a manutenção na estrada próxima ao sítio do senhor Luiz Carlos, localizada no bairro do Braganceiro. Em leitura, o requerimento número 076-2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que seja realizada a poda de árvore localizada na rua Francisco Menino de Jesus, no bairro do Barreiro. Em leitura, o requerimento número 077-2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal,
que verifique junto à secretaria que compete para que seja realizada a implantação de um ponto de ônibus na rodovia Luiz José Esguário, quilômetro 28.5. Em leitura ao requerimento número 078, autoria Sandro Lúcio Dutra, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal de Nova Campina, para que informe a esta Casa de Leis quais providências foram adotadas pela administração municipal após a reunião com a equipe dos Correios realizada no final do mês de novembro de 2025. Em leitura ao requerimento número 079/2026, autoria Sandro Lúcio Dutra, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal de Nova Campina, para que informe a esta Casa de Leis acerca da utilização dos tablets adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde e destinado ao uso dos agentes comunitários de saúde. Em leitura ao requerimento número 080/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que seja analisada a possibilidade de mudança do ponto de ônibus localizado à beira da pista do bairro Casimiro, deslocando-o aproximadamente 100 metros à frente nas proximidades da Chácara do Zero. Em leitura ao requerimento número 081/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, a solicitação para que, após o período de chuvas e com a devida secagem do solo, seja realizada a manutenção na estrada do bairro Braganceiro, com patrulhamento e colocação de caçambas de pedra cascalho nos pontos mais críticos. Em leitura ao requerimento número 082/2026, autoria Antônio Neves Cavaleiro, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitação de providências urgentes em relação ao muro que sofreu queda em fevereiro de 2025, localizado na rua Leotilde Proença do Rosário, antiga travessa 3 da rua Paulina de Moraes, no bairro do Trancho. Em leitura ao requerimento número 083/2026, autoria Antônio Neves Cavaleiro, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente, solicitação para que seja realizada a pintura de sinalização viária em todas as ruas do bairro Longa Vida 1 e 2. Em leitura ao requerimento número 084/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente, devido de informações acerca de providências que serão adotadas em relação à quadra esportiva da escola do bairro do Braganceiro e ao campo de futebol da comunidade. Em leitura ao requerimento número 085/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira e Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente para que seja realizada a contratação urgente de médico veterinário para o município de Nova Campina. Em leitura ao requerimento número 086/2026, autoria Célio dos Santos de Andrade, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, que informe a esta Casa de Leis sobre a adoção de providências visando a adequação dos salários dos garis do município. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores com o tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Pela ordem, presidente, boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes, população que nos acompanha. Quero iniciar agora minha fala destacando momento especial que vivemos, né? Dia 12 foi aniversário do nosso município, né? Data que representa não apenas
o passar dos anos, 33 anos, um município jovem, mas a construção de uma história marcada pelo trabalho, pela luta, pela dedicação do nosso povo. Nova Campina é feita de gente simples, gente humilde, Carlinhos. Gente como a gente. Trabalhadora, determinada, que ao longo do tempo vem contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Tivemos várias lideranças aqui que compartilharam, né, do conhecer, do saber, e hoje estão um pouco esquecidas. A gente fala do Camargo, do Jairo, por exemplo, mas também, né, por esse povo trabalhador, por ele também, que ajudou muito na emancipação do município, levo aqui a minha gratidão para ele. E dentro dessa história, é importante destacar que o papel fundamental para tudo que está acontecendo no município hoje é as pessoas, é a comunidade. Aproveito também para destacar o mês de março, o mês das mulheres, as mulheres aqui nessa mesa, as mulheres que trabalham conosco aqui na Câmara. Nosso município ele tem mais de 50%, se eu não me engano, de 55% a 58% dos servidores do sexo feminino. A minha gratidão, o meu respeito por todas elas. O que eu preciso deixar claro aqui para vocês? Enquanto tiver força, enquanto nós aqui da Câmara tivermos acesso às informações, o que está acontecendo, o que possa ser que aconteça futuramente, vamos cobrar, né? O município ele precisa de desenvolvimento, ele precisa ter responsabilidade também, mas precisamos cobrar o funcionalismo público, a gratificação, né, a valorização do nosso funcionalismo público. Estamos chegando em março, final de março, começo de abril, há 1 ano e 3 meses sem uma valorização. Então, acho que o Carlinhos, o Sotoninho, todos aqui acho que já pediram essa valorização. E estou aqui mais uma vez para cobrar, né? O prefeito sabe disso também. Essa valorização não vai ser só um número. Essa valorização, ela vai ser um aporte para que os trabalhos aconteçam, né? Não adianta nada a gente cobrar e o funcionário, o servidor público, está insatisfeito aonde ele estiver. A Câmara foi valorizada, agora aguardamos que o nosso excelentíssimo senhor prefeito valorize nossos funcionários. Há um tempo atrás, nessa mesma cadeira, ainda tinha aquela mentalidade de chamar de patrões, de isso por diante, e hoje não tem hierarquia. Hoje somos, como eles, servidores públicos, né? Estamos aqui para servir a população. E eles, como servidores, precisam ser tratados bem, porque a valorização mostra o comprometimento da gestão com aquele que trabalha, efetivamente trabalha na gestão. Sobre os meus requerimentos, um requerimento sobre os Correios, né, para saber se os Correios, se finalmente a gente vai ter aí uma agência fixa nos Correios. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o Tuca Ribas lá em Ribeirão, inaugurando uma agência. Qual bairro foi? Campina de Fora? Isso. Então, eu pedi explicações sobre... Na última reunião ficou quase tudo acertado. Tem um trâmite burocrático aí que precisa ser acertado e espero que o Executivo e também os Correios sentem para conversar sobre essa agência fixa, né, para atender nossa população. Por hoje é só tenho mais uma coisinha. Eu não sei se vocês viram o valor que foi aberto do orçamento para o rodeio. Ainda não.
Tá. Então vai ser pauta da próxima para a gente discutir. Pela ordem, presidente. Boa noite aos colegas aqui de mesa, a quem nos assiste aí pela rede social. Não poderia deixar aqui de agradecer, né, pela comemoração que a gente teve do aniversário de Nova Campina. Foram vários dias de festa, a gente viu muita gente feliz, comemorando. As crianças tiveram o tradicional bolo de volta, né? Muitos pedidos, a gente andava, a gente ouvia muito isso. E a gente só tem a agradecer à população, né? Nada disso aqui teria sentido se não tivesse a população aqui de Nova Campina sempre com a gente, aí cobrando. Temos o nosso funcionalismo público, a gente não pode deixar de falar também, né, Sandro? Eu sou funcionária pública, sou servidora, a gente cobra pelo aumento do ticket, nós estamos aí aguardando, ansioso pelo esse aumento, todo mundo nos para na rua, manda mensagem. E aí, Josi, chegou lá para vocês? Vão votar no aumento? Falei, por enquanto não, vamos aguardar, vamos aguardar. E a gente crê que vai dar certo, né? Então, a gente torce muito para que chegue logo aqui para a gente esse aumento, para todo mundo trabalhar feliz, né, motivado, o serviço rende, o trabalho edifica, então a gente fica muito feliz, né? Voltando lá no aniversário, teve muita comemoração, as escolas abrilhantaram o evento, né, que agora esse ano teve um festival. Eu acho que foi uma chavinha aí que virou. Eu vi muitos professores vindo agradecer ali, o prefeito do meu lado. Não teve criança no sol, não teve criança passando mal no sol, que eu já acompanhei muito desfile, já desfilei muito também no sol. É muito sofrimento, é muito desgastante, né? Então não teve nem aqueles material, EVA, aquele pouco de material que tem reciclado, vai tudo para o lixo, é um dinheiro jogado fora. Esse ano não teve, né? A gente viu as crianças todas na coreografia, arrumadinho, bonitinho. Parabéns às escolas que se apresentaram, muito lindo mesmo. Carlinho estava lá, né, Carlinho? Nós, o Célio. Agradeço aí às escolas pelo brilhante trabalho, brilhante ideia, né? Parabéns. E voltando a falar sobre os meus pedidos dessa sessão, eu tive muita procura dos moradores lá do bairro do Braganceiro, em questão da estrada lá, né, da estrada mestre que me procuraram. Tá muita poeira, muito buraco, né? Então eles pedem uma manutenção na estrada ali que liga a rodovia até a chegada do bairro. Um outro pedido também é uma estrada que liga uma chácara de um senhor lá, o senhor Luiz Carlos, que é do lado da congregação, está difícil o acesso lá. É um braço de estrada que liga a chácara, pediu também, então está aqui o requerimento, senhor Luiz Carlos. O Melo até que entrou em contato comigo. Está aí feito o requerimento, vamos aguardar para que o trabalho seja feito, né? Sobre a poda de árvore que eu pedi na rua Francisco Menino de Jesus, a gente entra em contato com a Electro, joga para a prefeitura joga para a Electro de novo e tem um serviço terceirizado aí que faz a poda. Então a gente está nessa, estamos cobrando para que seja feito o serviço antes que dê maiores danos lá, né? Eu pedi também um ponto de iluminação lá no final da rua Francisco Menino de Jesus, que teve uma queda de uma árvore lá, acho que há um mês e pouco atrás, e ficaram sem energia lá, acho que aproximadamente um dia inteiro. Caiu um poste, caiu uma árvore lá, eu vivia pedindo para podar, e não podaram, então a árvore caiu em cima da rede de energia, e foram lá daí, fizeram a poda, trocaram o poste, coisa que não precisava ter acontecido, né? Então, a gente está aqui cobrando, não é um pedido meu, é um pedido dos moradores de lá, né, que corre risco lá, se caso cair uma fiação em cima de uma residência. Então, eu pedi aqui um ponto de iluminação, um braço de iluminação que caiu o poste, danificou a luz. Então, os moradores lá do fundo do bairro, que é uma região de mata, estão no escuro lá. Então, eu peço que a prefeitura priorize lá esse serviço e coloque essa iluminação lá. Outro pedido também é de uma... Não é eleitora ainda, porque a criança deve ter 6 anos, a Natália, lá do Barreiro, mandou um áudio para mim, me tocou muito o áudio dela. A gente vive pedindo ponto de ônibus, né, na rodovia. O Barreiro é um bairro que é cortado pela rodovia muito movimentada, né, que é a Luiz José Esguário. Agora mesmo está tendo parada lá na empresa. E um pontinho de ônibus vai acolher as crianças, quem precisa do transporte público, né.
não só da chuva, do sol, mas vai trazer segurança também para eles ali na beira da rodovia, né? Então, pelo Barreiro ser um bairro que é cortado pela rodovia, eu acho que tem que ter prioridade os pontinhos de ônibus ali dos dois lados, e é um pedido da Natália, que vai beneficiar vários moradores, várias crianças, e ela também, que pediu para mim. Então, está aí o pedido da Natália, lá do Barreiro, que vai beneficiar vários moradores ali daquela região. Não só esse, né? A gente também tem protocolado pedido de ônibus lá na empresa, na Klingli. Temos pedido para os outros pontos ali que estão bem danificados também. E vamos aguardar para que seja feita a execução aos poucos, mas vai ser um trabalho feito. É isso, então, os meus pedidos de hoje. Boa noite. Pela ordem, presidente. Queria dar meu boa noite para o pessoal lá de casa, né, que está nos assistindo pelas redes sociais, senhores vereadores, boa noite. Boa noite, Elton. Só você aqui hoje. Eu também queria parabenizar, né, dizer também que estava presente na festa. Eu achei que foi muito lindo a festa, realmente foi muito maravilhoso. A volta do bolo, como a Josi disse, é tão esperada aí pelas crianças, por todo mundo, né, que estava ali presente também, já estava esperando essa parte do bolo, né. Foi muito maravilhoso. O primeiro festival da educação também, que eu estava lá presente, vi as crianças, a alegria deles participarem ali no evento, né. E dizer que estava tudo muito bonito, né. Parabenizar quem merece tudo isso é o povo, né. Quem é de direito é o povo, né? Então, esse povo trabalhador, esse povo que sai cedo buscar seu pão de cada dia fora, e às vezes, né, chega aí 7, 8 horas da noite, né? Esse povo merece todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão. Falando aí do salário, né, vamos dizer assim, do funcionário público, como diz, né, o Sandro, nós aqui estamos, eu acho que aqui todos os vereadores, já falei da outra vez que todos são a favor do que o funcionário público seja remunerado bem, né? Porque um funcionário que ganha bem, ele tem muito mais rendimento, né, no seu trabalho. Então, por enquanto, ainda não chegou aqui, nessa casa de lei, né? E assim que chegar, né, nós estaremos discutindo o melhor para o funcionário público. E dizer um pouco do meu requerimento também, a respeito ali da lâmpada da rua Armando de Oliveira Silva, né, tem uma lâmpada ali bem na virada da esquina lá, que ela não acende. Já conversei com o pessoal que toma providência sobre isso, mas não teve retorno, daí eu fiz o requerimento. Vamos ver se agora consegue arrumá-la, né. A respeito também da água ali do Estateto, né, tão esperado, já teve vários, não só eu, acho que o Sandro fez, acho que a Josi também fez. Conversei com o prefeito, tivemos aí uma conversa de que nós poderíamos ir lá. Convidei todos vocês naquele dia aqui também, que quem quisesse ir para poder estar resolvendo o problema. Mas por enquanto, acho que não deu agenda, ainda não deu certo, mas tenho certeza que pode dar certo, acho que essa semana. Vamos ver como é que está a agenda do prefeito para poder estar indo junto com a gente lá, para a gente poder estar resolvendo esse problema da água do Estateto lá, porque já faz aí já vai fazer quase um mês que eu fiz o pedido, então acho que já está mais do que na hora a gente dar uma acertadinha, porque a água não pode faltar, né? E a respeito também da estrada ali do Faxinal, sentido Cedro, né? Já pedi até para o Marcelo mesmo, né? Pedi para o Marcelo sobre a estrada ali que tem que arrumar. Esses dias agora eu subi lá, fui lá de novo para ver se tinha feito o serviço. Eu vi que estava patrolado lá a estrada. Mas na verdade não era a prefeitura, era uma firma que vai tirar um eucalipto lá. Então já era para ter aproveitado até o ensejo dessa firma que estava fazendo, né? E já dar uma esticada na nossa lá, né? Que é o principal lá embaixo. Não tem condições de andar ali. Não sei se o Toninho já desceu ali. Não sei se vocês passaram ali pelo Faxinal. Mas tem umas valetas ali que
E daí não adianta falar também que ali não é perímetro da Nova Campina, porque quando a ambulância precisa buscar paciente, vai lá, eles vêm fazer compra aqui em Nova Campina, eles vêm votar aqui em Nova Campina, nada é melhor do que dar assistência para esse povo aí. Já tem uma lei que fala que pode atingir até 4 quilômetros, além do limite de município, então vamos estar olhando mais para esse povo aí. É isso aí, presidente, muito obrigado. Ordem do dia. Em única discussão e votação, requerimento número 061 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 062 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 063 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 064 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 065 de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, número 066 de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 067 de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 068 de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 069 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 070 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 071 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 072 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 073 de 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 074 de 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 075 de 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva.
Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 076 de 2026, de autoria Josileine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 077 de 2026, de autoria Josileine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 078 de 2026, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 079 de 2026, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 080 de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 081 de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 082, 2026, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 083, 2026, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 084, 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 085 de 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira e Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 086, 2026, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a quinta sessão ordinária, que será realizar no dia 7 de abril de 2026. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite.